Essa pergunta parece exagerada, parece título de revista sensacionalista, mas ela esconde uma verdade que muitos preferem não encarar. Há algo no sexo sem amor que pode se tornar tão compulsivo, tão arrebatador, tão difícil de largar, que beira o vício. Um vício que não deixa marcas no corpo, mas gruda na alma. E é por isso que hoje, neste vídeo, a gente vai mergulhar nesse tema sem filtro. O sexo que não exige afeto, mas que domina o pensamento, o corpo, a rotina, a autoestima. Antes de seguir, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e comenta. Você já viveu uma fase onde buscava o sexo só pelo prazer físico? E mais ainda, teve dificuldade de parar? Vamos falar de dopamina, porque não dá para falar de vício sem falar de cérebro. Toda vez que você faz algo prazeroso, comer algo gostoso, ouvir uma música que ama, vencer um desafio, transar, o cérebro libera dopamina. A dopamina é o neurotransmissor do prazer, da motivação, da recompensa. É ela que diz para o seu cérebro: isso aqui foi bom, faça de novo. Agora imagine uma situação onde você sente uma descarga intensa de dopamina, mas sem o peso do envolvimento emocional. Sem cobranças, sem compromisso, sem a imprevisibilidade de lidar com sentimentos. Só pele, gemido, descarga química. Isso é o sexo casual. Um pacote de prazer imediato que alimenta o ego, o corpo e muitas vezes esconde um vazio. Mas por que compará-lo com a cocaína? Porque pesquisas em neurociência mostraram que as áreas ativadas no cérebro durante uma relação sexual, principalmente uma que gera orgasmo, são as mesmas ativadas por drogas como a cocaína. Inclusive, os circuitos de recompensa são tão similares que alguns vícios sexuais graves já são tratados com abordagens parecidas com dependência química. Mas calma, sexo não é o problema. O problema é o uso que se faz dele. Quando o sexo vira anestesia, quando vira substituto de conexão, quando é a única forma de se sentir desejado, vivo, valorizado, aí ele deixa de ser prazer e vira fuga, vira compulsão. Vamos ser claros, sexo sem amor não é errado. Pode ser leve, pode ser gostoso, pode ser saudável, desde que exista consciência, escolha, presença. Mas quando ele vira padrão automático, quando o corpo vai e a alma não sabe mais onde está, aí mora o risco. Tem gente que transa para esquecer, para preencher o fim de semana, para compensar uma rejeição, para calar a solidão. E no início funciona. O toque distrai, o orgasmo alivia. Mas depois vem o silêncio, o vazio, a pergunta: por que eu continuo fazendo isso se eu não sinto mais nada? Porque o cérebro se acostuma. E quando ele se acostuma com picos constantes de dopamina, ele quer mais e mais e mais. Mas o corpo, o coração, a mente vão ficando exaustos, porque o que era prazer vira obrigação, vira busca incessante, vira dependência. E aqui vale um alerta: nem todo viciado em sexo sabe que é, porque o vício não está só na quantidade, está na intenção, está na frequência com que se usa o sexo como remédio para outras dores, está na ausência de prazer real, substituído por repetição, pelo preciso transar para me sentir vivo. E sabe o que é mais cruel? O ciclo da validação. Você transa, se sente poderoso, desejado. Depois, bate o vazio. Aí você corre atrás de mais sexo para tapar esse buraco. E de novo, o ciclo recomeça. Isso esgota, e o pior, pode afastar relações profundas, porque a intimidade, o afeto, o amor exigem tempo, coragem, entrega. Coisas que o viciado em sexo sem amor já não tem paciência para viver. A gente terminou o primeiro bloco falando do ciclo da validação. E agora é hora de aprofundar. Como saber quando o sexo deixou de ser escolha consciente e virou repetição compulsiva? Como identificar os sinais de que o prazer físico está mascarando dores emocionais?
O primeiro sinal é simples: a ansiedade antes e o vazio depois. Quando o desejo vira obsessão, o corpo começa a pedir o sexo não como uma expressão de conexão, mas como uma forma de aliviar a tensão emocional. Você começa a pensar nisso o tempo todo, não pela excitação, mas pela urgência, como quem precisa resolver um desconforto interno e não uma vontade real de estar com alguém. Aí você sai, marca, encontra, transa, mas ao invés de leveza, vem o cansaço, vem o silêncio, vem o arrependimento. E a pergunta: por que eu me coloquei aqui de novo? Esse ciclo, repetido muitas vezes, é um dos sinais mais claros de compulsão sexual emocional. O segundo sinal é a perda de critério. Você começa a se envolver com pessoas que, no fundo, não têm nada a ver com você. Pessoas que não te estimulam, não te conectam, não te fazem crescer. Mas você aceita, porque naquele momento o que importa não é quem a pessoa é o alívio rápido que ela pode oferecer. É como qualquer vício, a qualidade deixa de importar. O que importa é a dose, é o pico. E isso mina a sua autoestima, porque depois de um tempo, você começa a perceber que está negociando a própria dignidade por instantes de prazer que nem sempre valem a pena. O terceiro sinal é o distanciamento da intimidade real. Você até transa, até beija, até olha nos olhos, mas evita qualquer coisa que se aproxime demais do emocional. Você cria barreiras, evita conversas profundas, sai logo depois, some no dia seguinte e vai criando a ilusão de que está vivendo intensamente quando na verdade está se anestesiando. Muita gente diz que ama sexo casual, mas o que realmente ama é o controle, a ausência de vínculo, o fato de não precisar se mostrar inteiro, porque amar, de verdade, exige vulnerabilidade, e isso assusta mais do que qualquer posição sexual. Outro sinal importantíssimo é o uso do sexo como recompensa. Tive um dia ruim, mereço um corpo. Fui rejeitado, vou caçar alguém. Tô me sentindo feio, preciso de validação. O sexo vira moeda emocional, e isso com o tempo adoece a autoestima, porque o valor pessoal passa a depender do quanto você é desejado e não do quanto você se ama. Mas então o que fazer? O primeiro passo é honestidade. Parar e se perguntar: eu tô transando porque quero ou porque preciso? Tô me conectando ou só repetindo? Essa pessoa me interessa ou é só mais uma na lista? A consciência é o primeiro antídoto contra o automatismo. O segundo passo é reconectar prazer e presença, e isso começa dentro de você. O autoconhecimento sexual, o toque próprio, a capacidade de sentir prazer sem correr para fora. Sexo bom começa com uma relação boa com o próprio corpo, com o próprio desejo, sem pressa, sem julgamento. O terceiro passo é coragem. Coragem de dizer não quando o corpo diz sim, mas a alma grita não. Coragem de viver fases sem transar. Sim, isso também é saudável. Coragem de abrir espaço para conexões reais, mesmo que elas assustem. Coragem de reconhecer que talvez o que você chama de liberdade é só medo disfarçado. O sexo sem amor não é o problema. O problema é quando você não se permite viver os dois. Quando não esquece que o prazer não precisa excluir o afeto, que intensidade não precisa ser fuga, que você pode sim transar por tesão, mas também pode e deve transar por escolha, por presença, por conexão verdadeira. E agora uma provocação final. Quantas vezes você usou o sexo como droga, como distração, como escudo? E quantas vezes usou como ponte, como encontro, como revelação? O sexo pode te elevar ou te perder. Depende de como você o usa e de quem você é quando está nu, por dentro principalmente. Se esse vídeo te fez pensar, sentir, refletir, comenta aqui embaixo. Já se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com quem precisa ouvir isso. Aqui a gente fala do que todo mundo vive, mas poucos têm coragem de nomear. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá com desejo, consciência e verdade.